E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal. Muito prazer, meu nome é Guilherme Xerep, eu sou o responsável pelo investimento For You, então sejam muito bem-vindos. Está na descrição do vídeo aqui embaixo, deixo as redes sociais em relação ao investimento For You, e aqui em cima eu vou chamar um card, tá? Presta atenção aqui com relação ao Telegram Pro, que é uma comunidade fechada, tá? Vê o card que eu vou chamar aqui, para vocês saberem do que eu estou falando, para não me estender muito, tá bom? B3SA3, esse é o ativo que eu vou analisar no dia de hoje, pedido justamente pelo pessoal lá do Pro, tudo bem? Então vamos embora aqui, sem mais delongas, né? Então o que o ativo ele fez? Eu já tinha até marcado essa análise aqui, ó. Deixa eu pegar minha canetinha. Ele veio numa perna de alta, daí ele faz um topo aqui, né? Faz um fundo, ele testa uma região aqui de suporte, ele deixa uma memória aqui no 48,95 e vem fazer novamente um teste, só que ele começa a fazer o quê? Topos descendentes. Aí ele vem e ele começa a brigar muito nessa região aqui, ó, dos 56,10, 50,35. Aí ele começa a fazer basicamente uma bandeira de baixa aqui, né, que a gente consegue reparar. Uma flâmula, né? E ele, de fato, ele rompe esta região e ele vai novamente em uma região de memória do investidor prestativo, que é o 50,35. Se a gente reduzir aqui, ó, olha essa região aqui, ó, ela já serviu no passado como resistência, tudo bem? Ó? Agora ela veio servir como uma região de suporte, ou seja, é uma região que está na memória do investidor. Na sexta-feira fechou muito forte, a 5% redondo, 5 bola a bola, tá? Mas assim, o que o ativo fez, né? Ele fez uma formação de 1, 2, 3 aqui, ó. 1, 2, 3, numa região de suporte. Então, estava meio que demonstrando um movimento forte de alta e veio. De fato, ele veio, tá? Só que esse movimento, perceba, né? Ele faz o quê? Ele faz uma perna de baixa, ele faz o movimento de 1, 2, 3, pode ser um movimento de reversão de tendência, ou seja, por que reversão de tendência? Porque aqui eu estava vindo numa tendência de alta, ele perde a média e reverteu a tendência para baixo, tá? Ou seja, ele reverteu a tendência para baixa. Agora, ele pode, através dessa formação, estar revertendo novamente para ter uma reversão para cima, tá? Voltar à tendência primária, que é a tendência de alta. Mas esse movimento aqui, você precisa tomar cuidado com isso daqui, ó. Se a gente puxar aqui a retração, é uma perna ser retraída. Então, ele faz essa perna 1, aí ele vai fazer uma perna 2 de retração desse primeiro movimento. Um movimento de impulsão, que é o original, movimento de retração. Então, ele pode retrair no 61,8%. Então, esse é um alvo, tá? Se ultrapassar o 61,8%, aí você já tem um segundo alvo aqui na região dos 56,20. Caso contrário, pode ser uma região de briga. Aqui ele começa a ficar até um pouco lateral. Porque você tem duas médias que estão descendo, na média de 200, ou seja, de longo prazo, de médio prazo, que é de 72, mais uma região de alvo a ser muito respeitado, que é a região de 61,8%, que é da retração. Então, este ativo, ele pode ter um certo problema nesta região aqui de uma lateralização. Tá? Se não tiver força para permanecer subindo, ou seja, se a ponta compradora de fato não estiver tão forte assim quanto demonstrou na sexta-feira, aqui vai ser a parada e para voltar a descer. Suporte, o suporte está na região dos 50,35, tá bom? Ó, mandando mensagem aqui, ó, Investimento For You Pro. Telegram da comunidade fechada, tá bom? Então, é isso aí que a gente tem para B3SA3. Temos os alvos já projetados, temos uma região de suporte, e aqui pode ser uma região de muita briga, tá? Mas também se passar, aí tende ao quê? Tende a voltar ao movimento prévio, né? Que é um movimento de alta, tá vendo? Zigue-zagues ascendentes. Aqui teve reverteu a tendência, né? Porque foi para baixo, a gente consegue ver através das médias também, mas agora o ativo ele tende a voltar à sua normalidade desde que consiga superar essa região de briga, tá? No semanal, ó, tá vendo? No semanal,
tendência de alta, aí ele perde a média de 21 períodos, então ele reverte a tendência, ainda no semanal a gente consegue ver que precisa superar a média de 21 períodos, coisa que ainda não conseguiu fazer, e aqui foi um ponto de entrada muito bom, porque foi a correção na média de 72 períodos, tanto que ele deixou um candle aqui extremamente forte no semanal, da ponta compradora, fechando aí a semana com 3,57% de alta. Então, assim, tecnicamente falando, muitas pessoas gostam desse tipo de operação. O que o cara faz? O cara compra no 53,34 e leva para a semana. E vem, ó, puxando até a média. Então, esse ativo ele tende a permanecer numa alta na semana agora que vai entrar. Tá? Olhando o cenário pelo semanal, tá claro, né? Corrigindo a média de 72, agora tende a voltar a subir. Para quê? Para testar a média de 21 períodos. Então, pelo menos até a média de 21 períodos, teria um alvo. E é o quê? É basicamente o 61,8%. A média está no 54,96 e a retração está no 54,25. Beleza? Então, as coisas se bateram. E aqui, ó, vocês conseguem ver, né? O que eu falei, tendência de baixa. Aqui, ó, fazendo topos e fundos descendentes, né? Até que consegue fazer aqui a formação 1, 2, 3 e ele faz o quê? Só que aqui ele abre com guepaço, né? Ele faz um pivôzão de alta. Só esperar para que não venha querer fechar esse gap, senão vai embananar tudo, né? Uma possibilidade seria, de fato, ele ficar brigando aqui nessa região, não ter força suficiente para subir e vai voltar para fechar. Mas ainda assim está demonstrando bastante força compradora, né? Nós devemos considerar isso, ó. Entrou bastante volume aqui comprador. Então, IFR, força relativa forte, o OBV nada simbólico, nada que demonstre alguma anormalidade. Mas então, o ativo está aí, ele tende a permanecer subindo, seguindo a sua inércia, né, e seguindo a sua formação atual. Vamos ver, pelo menos aqui tem os alvos, né? São esses os alvos e de região de briga, tá bom? Então, preste atenção para quem está posicionado. Eu entraria agora? Não, não entraria agora porque o meu stop loss ia ficar muito caro para pouco alvo, tá? Pelo menos pensando em curto prazo. Aqui eu falo swing trade, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço e até mais.